Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem inspirada em uma beleza que a Carol Soares fez. Tô deixando aqui a foto. Gente, a Carol Soares é uma maquiadora, assim, simplesmente perfeita. Só isso que eu tenho pra dizer dela. E vocês vão ver que eu vou usar elementos dessa maquiagem. Então, por exemplo, o formato dos olhos vai ser diferente. Uma coisinha ou outra eu vou diferenciar, porque nós temos estilos diferentes e são ideias diferentes, são conceitos diferentes. E para essa maquiagem eu vou unir duas coisas que eu tava, assim, uma querendo e a outra devendo. Querendo muito brilho, né, gente? Porque a gente quer o quê? A gente quer brilhar. E a outra é que a Ana, que vai ser a minha modelo hoje, tava me pedindo pra lá de um ano uma maquiagem prata. Então, a gente vai ver como a maquiagem prata funciona sim em pele negra. E a gente vai usar um glitter baratíssimo da Florenza Life, que é assim, simplesmente lindo, gente. E essa paleta da Urban Decay, gente, olha isso. Essa Stone Vibes. E a gente vai usar esse tomzinho aqui, que na paleta ele é um azul claro, mas quando você passa ele é prata, azul claro, lila. Gente, a coisa mais linda. Então eu vou estrear essa paleta com vocês. Vocês vão ver o efeito lindo e molhado que dá nos olhos. Então é isso, gente. Chega de enrolar e vamos lá! Eu quero deixar a pele da Ana bem iluminada, então eu já fiz todo o pré-maquiagem e vou aplicar o leite concentrado da Embryolisse junto com o Gold Fix, que é o iluminador de Eudora. Eu faço uma misturinha com os dois e aí eu faço uma massagem no rosto da Ana. Eu deixo bem misturado mesmo, gosto de aplicar na ponta dos dedos e espalhando pelo rosto. Que isso, quando a gente tá aplicando o iluminador já no hidratante, a gente vai construindo camadas para deixar essa maquiagem, essa pele muito mais viçosa, mais iluminada. E dá um efeito assim muito mais completo do que se eu aplicasse o hidratante, depois viesse com um primer, por exemplo, que é matificante, e uma base com o iluminador misturado. Aqui eu tô fazendo todo o processo antes para realmente ter um glow que vem de dentro, aquele que a gente fala que vem de dentro da pele mesmo. E aí eu aplico o gel para olhos de peptídeos esqualano da Biossance. Eu gosto bastante de deixar a pálpebra bem hidratada e o bacana desse gel é que ele seca. Então eu faço a aplicação como se fosse uma drenagem, né, em movimentos circulares para dentro, né, então de fora para dentro. E deixo essa região muito hidratadinha. Vou usar o BT Lavender como primer da linha Bruna Tavares. E isso justamente porque eu quero manter esse vício. Eu não quero vir, por exemplo, com um primer com disfarce óptico, porque eu sei que vai tirar o efeito que eu trouxe antes, de luminosidade no hidratante. Então eu aplico mais na zona T e ali onde ela tem os poros um pouco mais dilatados. Só o restinho que eu espalho pelo restante do rosto. E vou fazer uma misturinha da base Color Stay da Revlon na cor 410 e a BT Skin na cor M40 da linha Bruna Tavares, porque a Ana tá um pouco mais clarinha em relação ao tom de pele dela mesmo, devido à quarentena, né, e não tá saindo. E aí eu faço a mistura dessas duas bases no dorso da minha mão mesmo e aplico com o pincel F88 da Ruby Rose. Esse é um kabuki que é chanfradinho. Então dou batidinhas no centro, como eu sempre falo para vocês, e nas extremidades eu só esfumo. Eu quero essa pele não só muito iluminada, como bastante natural. Mesmo com o aspecto de cobertura que esse pincel vai dar, eu quero que ainda a gente tenha aquela sensação de ter uma maquiagem mais natural. E por mais que a ideia dessa maquiagem seja um pouco mais editorial, essa pele você pode usar para qualquer evento ou mesmo para o dia a dia se você gosta de um pouco mais de cobertura. E ainda assim, falando de uma cobertura de leve para média, tá?
não chega a ser uma cobertura alta. E como eu já falei para vocês, eu gasto bastante tempo na pele, eu faço questão para deixar bem perfeita, tirar qualquer marcação ou qualquer probleminha no tom entre a base e o tom de pele real da pessoa, no caso da Ana. Eu vou dando batidinhas. Percebam quanto essa base tá luminosa por conta dos processos das camadas que nós fizemos antes e por conta da mistura de bases que eu fiz, que é da Revlon, que é uma base acetinada, com a base BT Skin da Bruna Tavares, que é uma base mais hidratante, deixa um viço bem bonito na pele. E aí eu gosto desse efeito porque eu nem precisei, por exemplo, acrescentar um iluminador nessas duas bases. Vou levando sempre o restinho pro pescoço, mas é o restinho mesmo que eu tô pegando na mão, no dorso da mão é bem pouquinho, e vou esfumando bem para não ficar uma linha ali, um acúmulo de produtos. Eu vou fazer uma misturinha entre o BT Multicover na cor D10 da linha Bruna Tavares e a BT Skin M40 para chegar ali no tom certinho, e vou dando batidinhas onde a Ana tem um pouquinho de manchinhas e é quase nada, no rosto todo é quase nada. Então ali no cantinho dos lábios, que é muito comum em peles negras. E aí eu dou batidinhas com os dedos para aplicar e esfumo as extremidades com o pincel sujinho de base, dando só batidinhas mesmo. E aí sempre que eu aplico, no local onde eu aplico, eu vou ajustando a transição com o pincel. Poderia fazer com o dedo também, mas aqui eu quis mostrar uma outra forma para vocês. Então, onde ela tem manchinhas, eu aplico com o dedo e esfumo com o pincel, só que sempre batidinha sem arrastar, tá bom? Para a gente não arrancar as camadas que estão embaixo. Faço o mesmo processo com os dedos. Isso tudo eu tô fazendo com a mesma quantidade de corretivo, eu não apliquei mais, tá? E eu aplico bem pouquinho no dorso da mão, para ficar a camada bem mais fininha, sabe? E aqui não é nem para disfarçar a olheira, porque a Ana não tem, é mais para dar uma iluminada. E aí com aquela sujeirinha eu venho para a pálpebra, com o pincel mesmo, e dou algumas batidinhas na pálpebra. Só para a gente ter uma base para fixar a nossa sombra. E aí eu volto agora com o BT Multicover D10 sozinho, sem fazer misturinha, e vou fazer um bronzer na Ana. E eu gosto de usar o pincel A22 da Macrylan para fazer essa aplicação. E eu aplico pouco produto, é uma quantidade que é para criar realmente uma camada bem fina, tá? É só para dizer ali que ela tá um pouquinho mais bronzeada. E aí eu vou usar esse pincel da Ruby Rose, que é o F37, é um pincel de pó, para dar uma esfumadinha. Eu gosto muito dele para aplicar blush. E como eu não vou aplicar blush, o bronzer é que vai fazer às vezes do blush, a gente vê até na foto da Carol Soares, que é um blush mais terroso. Então eu esfumo ali na testa, para deixar mais bronzeado, e onde eu aplicaria o blush, eu vou esfumando também, levando das têmporas para próximo da maçã do rosto, sem chegar muito perto. E aí, para esfumar aqui na região da mandíbula, eu vou usar o pincel da Ruby Rose que a gente aplicou, a base, o F88.
E aí sim eu vou arrastando esse produto para trás, porque eu não quero que fique marcação, eu quero que fique muito bem esfumado. Usando esse mesmo pincel, eu vou aplicar um pouquinho mais do Multicover com um blush ou um bronzer, para intensificar só essa região do blush. E a gente vai iluminar com o iluminador WhatsApp da Benefit. Então eu aplico e esfumo com os dedos mesmo. Eu quero um iluminado mais intenso do que geralmente eu trago aqui no canal. E aí vou esfumando com o dedo anelar mesmo. Sempre que eu vou esfumar, é o dedo anelar que eu vou usar. E conforme eu vou querendo mais luminosidade, eu aplico um pouquinho mais de iluminador. Todo produto que a gente vai aplicar de maquiagem é aos poucos. Então eu começo aplicando uma quantidade menor e vou construindo camadas, tá? Porque é mais fácil a gente ajustar aquilo que tem menos do que a gente vir com muito produto e não conseguir arrumar mais se a gente cometer algum erro. Então eu sempre faço assim para garantir que vai dar certo. E aí eu venho com a minha paleta dos sonhos, a Stunt Vibes da Urban Decay. E a gente vai começar com esse tonzinho Hexed, que é esse marrom lindo. E eu confesso para vocês que eu fiquei impressionada quando eu vi que ele funcionava tranquilamente, sem parecer próximo ao tom da pele da Ana, em uma pele negra que é retinta, porque geralmente não é muito comum, não era muito comum a gente encontrar paletas em que os tons de marrom funcionassem numa pele negra, e eu tô assim muito feliz. Então eu aplico na diagonal, levando para fora, alongando o olhar da Ana, e eu tô usando o pincel B124 da Macrylan, que é um pincel para esfumar, na verdade, a região dos cílios inferiores. Mas como ele é bastante denso, funciona muito bem para aplicar sombras. Eu já venho aplicando, dando uma esfumadinha, e eu levo para fora, tirando todo o peso da mão, para ficar difuso e parecer que é o tom da pele da Ana. Sabe quando a sombra some na pele da pessoa? Aí sim é o que eu quero. Aí aplico também nos cílios inferiores, dou uma esfumadinha rente aos cílios superiores para ficar perfeito, e vou intensificando. Gente, essa sombra é maravilhosa. Quando eu apliquei, eu fiquei tão apaixonada, vocês não têm ideia. E aí eu vou esfumando, ela esfuma super bem. Marco um pouquinho de nada ao côncavo da Ana. É um pouquinho mais difícil fazer isso, mas para essa maquiagem eu acho que ficou um resultado lindo no final. Então eu vou marcando, ó, esfumando novamente ele fora, sempre acompanhando, dando uma olhada nos dois olhos para ver como tá ficando. E aí eu vou aplicar a estrela da nossa maquiagem, que é a Opal Aura. E aí vou usar para aplicar o próprio pincel da Urban Decay. E ó, vou fazendo o que eu falei para vocês. Primeiro uma camada que vai ficar mais leve, quase translúcida, mas ela vai deixar um aspecto molhado. E aí sim, eu venho com o dedo para dar mais intensidade. Então essa sombra, se você quiser ela menos intensa por cima de uma outra sombra, por exemplo, você aplica com um pincel de aplicar sombras. Se você quiser mais intensidade, vai com o dedo que ela fica perfeita. E olha esse prata, que coisa mais linda do universo. E olha o brilho dele, parece realmente que tá molhado, que é um efeito molhado. A gente podia fazer uma maquiagem com um efeito mais molhado mesmo e usar essa sombra da Urban Decay, essa paleta da Urban Decay, que vai dar esse aspecto. Outra coisa que eu amo é como funciona no subtom, no tom e no subtom da Ana, porque uma coisa que se acreditava até pouco tempo atrás é que pele negra não pode usar tons frios. E a gente está usando uma sombra bem prata, né, um tom bastante frio, e olha como fica bonito. Dou uma limpadinha ali com cotonete só onde ela passou, de onde deveria estar, e aplico um pouquinho mais com o pincel da Urban Decay mesmo, mas você pode usar um pincel de esfumar, um pincel de aplicar sombras mesmo, e já vou esfumando, deixando ela entrar na sombra anterior, no nosso marronzinho. E olha isso, gente, que lindo esse olho, meu Deus.
E aí eu volto com o pincel B124 da Macrylan, com um pouquinho mais do nosso marronzinho, e vou acertando a transição ali entre o prata e o marrom. Sempre voltando com o pincel sujinho do prata para deixar o brilho um pouquinho para fora, não ficar marcadão, sabe? Eu quero que fique bastante esfumado. E a mão é bem leve, tá? Olha que bonito fica esse aspecto. Transição mesmo. Vou aplicar o lápis para olhos da Mariana Saad. Essa cor é a Golden Brown. Amo de paixão esse lápis. E aplico na linha d'água dos cílios inferiores da Ana. Sem segredo, gente, aplicar lápis de olho é olhar para cima e ir rapidinho para não incomodar muito a pessoa. E aí, a outra estrela dessa maquiagem é o glitter da Florenza, na cor 07. Gente, olha que coisa linda! E ele é flocado e é bem grande, então tem que tomar um cuidadinho quando a gente for aplicar, tá? Não aplicar ali perto demais do canal lacrimal. E aí eu vou só aplicando com o pincel da Macrylan. Como ele já vem com aquele gelzinho, né? Ele já é já tá dentro do gel, eu só coloco o pincel dentro do potinho de glitter e venho fixando ele nos olhos da Ana. Peço para ela ficar o tempo todo com o olho fechado para esperar secar, porque quando secar ele vai fixar melhor e não vai andar tanto. Mas ainda assim não dá para ficar piscando ali o tempo todo com ele, então usando muito tempo e tal, porque ele vai craquelar. E aí eu vou aplicando com uma mão muito leve no finzinho, para fazer como se estivesse esfumando esse glitter, fazendo ele ficar, na verdade, mais difuso. E não ficar bem duro, sabe? Acabou naquela linha e eu não quero esse efeito, eu quero que ele continue e vá sumindo. E aí eu aplico a máscara incolor da Dylos, essa de cílios, na sobrancelha da Ana. Gosto sempre de pentear para baixo e depois, como fica bem durinho, eu jogo os pelinhos para cima. Gente, é para ficar muito editorial mesmo. Eu adoro essa sobrancelha mais bagunçadinha. E eu sou super adepta à sobrancelha natural. Então, eu só vou penteando, deixando os pelinhos durinhos mesmo para cima, como se estivessem coladinhos. E como a Ana tem os pelos da sobrancelha maiores, dá para fazer esse efeito de uma forma bem bonita. Então, ó, de novo, eu penteio para baixo e depois jogo os pelinhos para cima. Muito simples. E aí eu vou deixar secar antes de preencher com o lápis. Eu gosto sempre de deixar secar para o lápis conseguir pigmentar realmente. Eu vou fazer uma misturinha com o batom Soul Magic na cor uva reluzente da Eudora com o gloss, né, o Top Coat Master Vinyl da Maybelline. Então é um batom mais mate com um gloss e eu quero deixar esse efeito mais bonito nos lábios da Ana, mais molhado também, para acompanhar os olhos. E eu gosto de aplicar com um pincel um pouco maior do que aquele labial, sabe? Que eu acho que dá um pouquinho mais de precisão na aplicação. Lógico que depende do tamanho do lábio também, mas nesse caso eu preferi. E aí finalizo os olhos com a máscara de cílios, a Soul Bomb Mega Cílios de Eudora, que eu amo. Como eu disse para vocês, eu preciso que a Ana fique de olhos fechados, então eu aplico com os olhos fechados mesmo e só nos cílios superiores. Gente, eu tô amando esse resultado. Como a máscara de cílios que eu apliquei na sobrancelha da Ana já secou, agora sim eu venho finalizando
com o lápis retrátil Glam de Eudora. Essa cor é escuro. É o último tom que a gente tem por enquanto. E vou só preenchendo as falhinhas mesmo. Não quero deixar completamente contornada nem nada do tipo. Só para dar um pouquinho mais de volume e preencher mais as falhinhas. E finalizo com o fixador All Nighter da Urban Decay para deixar tudo no lugar. Então é isso, gente. Que maquiagem que me deixou assim. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. E a modelo super ajuda, que é maravilhosa. Modelo das modelos, né? Pelo amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha essa maquiagem com todo mundo. Segue a Ana lá no Instagram, @bytheans. E se você fizer essa maquiagem, me marca lá no Instagram, @vitoriascassi, e me segue também, viu? Se você tem costume de comprar na Submarino, na Americanas, na Amazon, dá uma olhadinha aqui na descrição, que a Ana tem links de compras. Dá uma olhadinha, é sempre bom a gente aproveitar, né? Fazer umas comprinhas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e obrigada!